Prestem-me seus ouvidos. Eu sou o Pi e o meu convite é: vamos pensar? Bem-vindo ao podcast de hoje. Eu tenho dois assuntos para colocar aqui para a gente conversar, eles são encadeados. O primeiro se refere a uma coisa que eu tratei no domingo, quando eu fiz uma live. É a questão da próxima pandemia. Há uma expectativa de que as condições que fizeram que houvesse essa pandemia continuam intactas, são as mesmas condições. Portanto, se houve uma agora, e era previsível que houvesse, algumas pessoas falaram disso há 5, 6 anos atrás, Bill Gates falou disso no TED Talks, o Obama fez uma mensagem onde ele falava da necessidade dos Estados Unidos e do mundo se prepararem para a pandemia que viria, falaram até em coronavírus. Então, essa expectativa de que haviam condições para uma pandemia, havia probabilidade de uma pandemia ocorrer, essas condições ainda existem, estão aí. O fato de ter havido uma pandemia não fez com que cessassem as condições. A pandemia não consumiu a possibilidade de pandemias. Então, é bem possível, é até provável, que no futuro haja outra. O que a gente teme mais é que esta outra possa ser mais grave do que esta. Mais grave como? Ela pode ser mais mortífera, como o ebola. Esta é mais benigna neste sentido. Por outro lado, o ebola era um vírus que contaminava pouco, ele ficou restrito a uma zona na África, onde até existe ainda. E o vírus atual, esse Covid-19, é um vírus que se propaga com muita facilidade, que contamina muito. Então, claro, o temor é que se associe a letalidade do ebola com a capacidade de propagação do Covid-19 e a gente possa ter uma epidemia ainda mais grave, ainda mais violenta do que a que nós estamos atravessando agora. Quando eu falo disso, não estou querendo ser o profeta do apocalipse, não. Apenas levantar essa questão para alertar que há uma necessidade de nós fazermos alguma coisa no sentido de nos prepararmos para essa eventualidade de uma próxima epidemia, prepararmos individualmente, coletivamente, nós, nossa vizinhança, o que é que nós podemos fazer em termos de higiene, além do que nós já estamos fazendo ou continuar fazendo, e também cobrar das autoridades municipais, estaduais, federais, as autoridades globais, inclusive, que preparem melhor a recepção de uma eventual pandemia futura e estudar melhor o assunto também, quem sabe desenvolver tecnologias até que nos protejam da possibilidade de que ocorra a pandemia ou formas da gente enfrentar de uma maneira mais positiva, mais eficaz quando uma epidemia eventualmente chegar. Obama, quando falou do assunto, ele falava que era importante que os Estados Unidos se preparassem e preparasse-se o mundo também. Ou seja, ele tinha essa noção de que não basta cuidar de si mesmo, você tem que cuidar do vizinho, cuidar à sua volta. E esta é uma questão que a gente está vendo agora sendo posta em prática. As pessoas estão procurando se ajudar um ao outro. Não é só por altruísmo, não, é porque quanto menos gente ficar doente, melhor para todos, menos propagação. Então, acho que tem o lado altruísta, sim, claro, as pessoas querendo ajudar, com pena do outro, e tem o lado de, olha, vamos todos juntos. Eu acho que essa noção de a humanidade como um todo ficou mais presente porque estamos todos sofrendo a mesma tempestade. Eu já disse isso, não estamos no mesmo barco, os barcos são diferentes. Um está numa casa grande, bonita, o outro está no meio de uma favela, casas uma ao lado da outra, 10 pessoas morando juntas no mesmo cômodo. Então são barcos diferentes, mas a tempestade é a mesma para todos, quer dizer, é o vírus, é a morte. É claro que alguns são mais vulneráveis
Nós já sabemos, idosos, é questão de higiene, questão de saúde, além da idade, né? Mas o que importa é que isso nos deixa claro a importância de ser solidário com o vizinho, ser solidário com o próximo. A solidariedade é uma característica humana. Os seres humanos são, por natureza, por genética, solidários, até por uma razão muito simples. No processo de evolução da espécie, os humanos eram uma espécie muito vulnerável aos predadores, tanto quanto ele procurava ser predador também. Então, nessa luta para a sobrevivência, o estar junto com os outros era muito importante e é muito importante. Vocês já podem ter visto vídeos de vida animal, onde mostra um conjunto de bovinos se defendendo do ataque de um leão, todos avançando em cima do leão e forçando o leão a recuar. Então, esse trabalho em grupo é muito preservador da espécie. E é claro que os espécimes que não tinham essa noção, esse sentimento de solidariedade com o próximo, e esse sentimento de parceria, de grupalidade, tinha uma dificuldade de sobreviver. Nós somos os descendentes dos sobreviventes que foram capazes de construir uma rede de solidariedade. E esta rede está muito esgarçada hoje em dia e é uma questão que a gente precisa retomar por sobrevivência mesmo. Agora que temos um inimigo poderoso, que é o vírus, nós temos que ficar todos juntos solidários. É um fenômeno que ocorre nas guerras, por exemplo. O país que está em guerra, geralmente as pessoas ficam muito unidas em torno da defesa do país, da luta contra o inimigo. E, curiosamente, isso se observou na Argentina. Quando o governo militar declarou guerra à Inglaterra, por causa da luta pelas Ilhas Falkland, também chamadas de Malvinas. E era um governo que tinha uma enorme oposição e que, de repente, essa oposição cessou porque todos cerraram fileiras nessa luta que tinha sido provocada pelo governo, até, acho eu, com a expectativa política de calar a oposição. Lógico que quando deu errado, rapidamente a Inglaterra enfrentou a parada, e o governo caiu, claro, né? Porque aí se viu que aquilo tinha sido uma aventura louca, mal sucedida. Mas o que me importa falar agora é do fenômeno da aglutinação. Eles conseguiram provocar essa união, essa solidariedade. Como agora, de uma certa maneira, o perigo externo, que no caso é o vírus, na verdade, virou o inimigo que todos nós temos que nos aliar para combater. Então, nesse processo de nos aliar para combater, nós estamos vendo a importância, primeiro, da solidariedade, do cuidado próximo, e depois, e aí vem o segundo fenômeno, que é a consciência da casa. O que eu quero dizer com isso é que muitos de nós estamos vivendo um confinamento mesmo, presos dentro de casa. É claro que nem todo mundo está vivendo da mesma maneira, mas muitas pessoas que tinham o hábito, a rotina de acordar de manhã, tomar um café, sair de casa, vai trabalhar, volta à noite. Volta, janta e vai dormir e fim de semana sai, vai passear e não tem muita consciência do lugar onde está vivendo. A casa é um lugar para se viver, pouco se vive em casa nessas circunstâncias. Agora, muitas dessas pessoas estão trabalhando em casa ou não estão trabalhando, mas estão 24 horas por dia naquele lugar. Então, essas pessoas começam a perceber como é o lugar onde eles vivem. Se está limpo, se não está limpo, se está arrumado ou não está, se você começa a querer tirar alguma coisa do lugar, botar no outro lugar, começa a encontrar melhores maneiras de organizar o ambiente. Mesmo as pessoas que têm uma casa muito limitada e muito cheia de gente, começam a se organizar melhor dentro daquele espaço. Ou quando precisam ir para a rua, começam a tomar mais conta da rua. Isso que a gente tem visto das favelas limpando as ruas no sentido de se proteger melhor, proteger os vizinhos, quer dizer, sempre com aquela ideia
de que higiene é um fator importante de combate à epidemia, porque faz com que haja menos contágio. A gente já está farto de saber disso, lavar a mão, botar máscara, etc. Tudo isso a gente está fazendo. Mas essa nova consciência da casa tem tido aspectos até anedóticos, né? Você descobrir lugares na sua casa que você não sabia nem que existiam, começar a ocupar mais os espaços da casa e até se preocupar mais com a higiene da casa limpa, casa arrumada, uma coisa que às vezes passava batido na cabeça de muita gente, né, e que agora começa a ser um foco mais relevante. Para aqueles que estão confinados em casa e cumprindo rigorosamente a quarentena, há um novo espaço de tempo também, tempo para pensar mais, tempo para se organizar melhor, e eu acho que isso se reflete. A organização da casa se reflete na organização da pessoa, e a melhor organização mental vai se refletir na organização da casa. A propósito, eu me lembro de uma história que o Kurt Vonnegut contou, que era uma visita que ele fez ao irmão, que era um químico importante, e que ele foi ao lugar onde o irmão trabalhava e havia uma mesa enorme, de vários metros de comprimento, atulhada de objetos, que ao Kurt Vonnegut pareceu uma confusão enorme, incrível, como é que ele se entendia. E ele comentou com o irmão disse para ele assim: se você acha que a minha mesa é confusa, você não faz ideia de como é que é a minha mente. De uma certa maneira, dizendo que a mesa dele era um reflexo de como era o funcionamento mental dele. Tinha um ar de brincadeira nisso tudo, mas tinha um dado de realidade também. O descaso com que a gente muitas vezes lida com a casa da gente tem a ver com o descaso também que a gente está lidando com a nossa cabeça, no sentido amplo. É claro que a gente não dá importância à casa porque está focado no trabalho, e a cabeça, por sua vez, está focada no trabalho e não começa a dar importância, não dá importância à saúde, muitas vezes, não dá importância à qualidade do lazer, à espiritualidade, à função da arte na vida da gente. A arte, eu não me canso de repetir, é a linguagem do espírito. O espírito fala com o espírito através da arte. As obras de arte nos geram emoções e a gente busca emocionar os outros procurando ser artístico. Então, tudo isso às vezes fica muito deixado de lado porque o foco é no utilitarismo, no imediatismo. E agora, essa freada que a pandemia deu na economia e na vida de muitas pessoas está nos ajudando a nos voltar mais para o todo, para a casa como um todo e para a cabeça da gente como a casa do nosso espírito, né? E que pode ser melhor organizada, mais bem atendida, mais orientada num sentido mais positivo, mais saudável, principalmente. E isso se multiplica porque vai para o cuidado com o ambiente de casa, o ambiente em torno, os vizinhos, a vizinhança, a cidade como um todo, e vai para o país e um olhar para o mundo. Esse olhar para o mundo começou a aparecer sob a forma de percepções novas que a gente tem visto pelos meios de comunicação de internet. O que mais me impressionou, particularmente, foram os meninos indianos que nunca tinham visto as estrelas, porque a atmosfera das cidades era tão poluída que as estrelas não apareciam. E agora, com a diminuição da poluição, graças à menor queima de petróleo em todo o planeta, e particularmente nessas cidades, a poluição diminuiu a ponto de que as estrelas se tornaram novamente visíveis. E as pessoas mais jovens que nunca tinham visto as estrelas, de repente descobriram aquele céu estrelado, que deve ser uma coisa absolutamente fascinante para quem nunca viu. Eu fico imaginando como seria isso. Me lembro de narrativas de pessoas que passaram a infância em cidades do interior e que um belo dia viajaram para uma cidade marítima, né, e viram pela primeira vez o mar, que era um deslumbramento, né? O maior deslumbramento ainda deve ser ver o céu pela primeira vez, né?
E coisas semelhantes, né? Fotos do Himalaia que não era visível por causa da poluição, peixes que não apareciam mais, as tartarugas voltando a ocupar as praias, animais ocupando cidades, enfim, todo um recriamento do mundo como ele pode vir a ser, né? Um mundo mais ameno, menos hostil, menos tenso, uma ecologia mais saudável, né? Uma preocupação mais eficaz com a questão da poluição, esse olhar para o planeta e para a natureza com um espírito mais participativo, olhando o planeta como a casa da humanidade. E essa casa da humanidade precisa ser bem cuidada. As epidemias acontecem porque as casas são sujas. Isso é clássico do tempo da peste negra. Então, a questão da higiene não é só para as pessoas, mas a higiene para o planeta. Esse planeta precisa ser melhor higienizado. Trabalho com esse foco me parece muito importante. Então, esta é a questão que eu acho que deve ser levantada. Há muito tempo eu me envolvi com questões ecológicas, com política ecológica. Depois passou a época para mim, mas sempre a ecologia foi uma coisa relevante. Mas na época era uma minoria que se preocupava com isso, né? E agora acho que está havendo mais consciência da importância de se limpar esse planeta. Acho que se isso crescer, vai ser um enorme ganho para todos nós. Acho que esse deve ser o nosso foco agora, retomar a vida, retomar tudo, mas mais atentos do que nunca às questões ambientais e cobrando, não só cuidando ambientalmente, muito que a gente pode fazer, mas cobrando também que haja das autoridades um viés mais preocupado, mais interessado em cuidar da natureza, das terras, do país como um todo e cobrar do mundo, que todo mundo se preocupe em torno do planeta com essas questões, para que a gente possa ter uma casa limpa, uma casa arrumada e uma casa menos sujeita a pandemias. Então, esse é o recado que eu queria dar hoje para vocês. Queria aproveitar para convidar no domingo, 6 horas da tarde, eu vou fazer uma live no Instagram e falar um pouco mais sobre esse assunto e mais além, né? Esse podcast fica no canal do YouTube, fica também no Spotify. Então, para terminar, eu queria agradecer aqui o meu filho Arthur, que é quem está tomando conta da minha comunicação através das redes sociais e que me ajudou a gravar esse podcast, o anterior também. O Arthur tem sido uma mão na roda. E eu queria dizer para vocês, finalmente, o seguinte: quem quiser, eu peço que me sugiram temas, que me façam perguntas, que me questionem, que me critiquem, que discordem, que se comuniquem comigo, enfim, de todas as maneiras, através principalmente do Instagram, do Facebook, por onde eu recebo resposta. E na live espero que vocês possam participar, se comunicando comigo também, para que fique uma conversa. Eu, como sou psicanalista, trabalho conversando, trabalho ouvindo e falando, falando e ouvindo. Então, para mim, é muito importante esse diálogo, esse feedback. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Obrigado.